Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, a partir do verso 60. Aleluias. Aqui é uma palavra muito interessante, uma palavra abençoada, que eu creio, que se nós entender o que Jesus queria dizer naquele exato momento, com certeza, vamos valorizar mais a palavra do Senhor. Aleluia. Se a gente voltar um pouquinho no contexto dessas frases aonde Jesus estava falando, vamos observar que alguns versículos atrás Jesus ele começa a discursar dizendo que ele era o pão da vida, e dizer também que ele era o pão que desceu do céu, e aquele que não comer desse pão, não viverá, não terá vida eterna. No verso 51 vai dizer assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Aleluias. E aí ele vai dizer também sobre ele ser, no verso, aleluias, verso 53, Jesus pois disse: na verdade te digo, que não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não terei vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus começa a discursar, e naquele momento muitos não estavam entendendo, e aí chegou aonde nós acabamos de ler, e alguns da multidão e alguns dos discípulos começou a murmurar, porque eu quero imaginar que aqui Jesus estava dando uma das últimas instruções para os discípulos, para que os discípulos já entendessem o objetivo de Jesus. Qual é o objetivo de Jesus? A Bíblia nos ensina que Deus enviou o Filho dele, o único Filho, para que morresse na cruz, se entregasse na cruz por amor a cada um de nós, e através da vida de Jesus, eu e você teremos a vida eterna. Mas para isso acontecer, nós temos que fazer o quê? Obedecer a palavra de Deus. Então ali, eu quero acreditar que Jesus estava dizendo assim, se você não participar, do sangue do corpo de Cristo, ou melhor, da ceia do Senhor, tu não terá parte comigo, não terá vida eterna, porque é um dos mandamentos. Às vezes nós olhamos aqui simplesmente um pão e um suco, mas o que representa isso? O pão e o suco não tem nada a ver, mas o que representa o pão e o suco? Representa Jesus morrer na cruz, entregar por amor a cada um de nós. Representa que Ele derramou o teu sangue. Aleluias. A palavra aonde nós lemos alguns versos anteriores está dizendo o quê? Que Jesus ele é o pão vivo. Esse pão representa esse pão da ceia, o pão vivo que desceu do céu, é o próprio Jesus. E o vinho representa o quê? O sangue derramado na cruz. Então eu quero imaginar que os discípulos e o povo não entendiam, porque Jesus começou a pegar pesado. E aonde eu quero entrar com essa palavra? Eu quero que a igreja entenda algo. A palavra de Deus, ela é maravilhosa em nossa vida, mas muitos de nós não querem aceitar a palavra conforme ela é ministrada. Muitos querem aceitar a palavra conforme ela quer. Que palavra que é essa? Deus vai te abençoar, as portas vão se abrir, tudo vai dar certo, do jeito que você está bom, não precisa mudar. Essa é a palavra que nós queremos ouvir, mas a palavra nos ensina que ela nos confronta. É por isso que hoje eu e você estamos na igreja, é por isso que hoje eu e você estamos libertos, e aqueles que não estão libertos estão se libertando, porque a Bíblia nos ensina que em João 8,32, conhecerei a verdade vos libertará. Aleluia. Então quando nós conhecemos a palavra de Deus, o que ela faz conosco? Nos tira das prisões, nos liberta. E a palavra para libertar, será que é só a palavra boazinha? Não, a palavra vem no confronto. Melhora, você precisa melhorar. O que você está fazendo está errado. Sai do vício, sai do pecado, sai disso. Você tem que perdoar, você tem que... Então a palavra vem contra nós. E a palavra que nos ensina não é um homem. Quem não lembra do momento que Pedro, a Bíblia não está dizendo dessa forma, mas eu posso conjecturar. Eu imagino Pedro dizendo assim: Jesus. Na cabeça de Pedro poderia passar: nossa, as pessoas fazem tanto mal para mim, eu vou perdoar ela 1, 2 vezes, está bom demais,
porque mais do que isso, já estou virando bobo, né? Quem sabe na cabeça de Pedro está passando isso. E ele chega até Jesus e fala: Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar? Talvez Pedro fala 3 é demais, mas vamos falar 7. 7 vezes, Senhor? Não, 7 não, 70 vezes 7. E naquele momento eu imagino que a escama dos olhos de Pedro cai, e ele entende o propósito de Jesus, que o perdão tem que ser ilimitado, não tem limite. Todas as vezes que precisar de ser perdoado, eu e você temos que liberar o perdão. É difícil, porque é difícil você perdoar uma pessoa que te fez mal, mas quando nós trazemos Deus para dentro de nós, pode ter certeza que Jesus nos ajuda. Então naquele momento eu imagino que a palavra veio confrontando Pedro, a palavra veio dura para Pedro, que quem sabe na mente de Pedro poderia passar: ó, Jesus, até 3 vezes eu posso perdoar, mas 7 eu vou dizer é o limite. Mas Jesus diz 70 vezes 7. Eu imagino que Pedro nem quis fazer a conta, porque ele entendeu que Jesus estava dizendo: ó, o perdão, Pedro, não é só uma vez, nem 2, nem 3, é quantas vezes precisar. Por que isso, Senhor? Porque você também erra, porque você também faz coisas erradas, você também magoa, você também pisa no pé das pessoas, e da mesma forma que você vai liberar perdão para as pessoas, vai liberar perdão para você também. Às vezes nós não entendemos isso, nós só achamos que a pessoa só faz mal para nós, é só nós que tem que perdoar, e as pessoas que nós fazemos mal? Será que se a gente faz só 7 vezes, e nós às vezes fez mal para umas 20 pessoas e não sabe? Então o perdão, nós temos que liberar e receber o perdão também das pessoas. Então naquele momento eu imagino que a palavra confrontou Pedro, aleluias. Então a palavra ela é boa por causa disso. A palavra não é aquela que só vem passando a mão, como a nossa mãe muitas das vezes faz com nós, a nossa avó, né? Ó, não dá doce para criança, daí a avó fala: pode comer o docinho aqui, não tem problema não, né? Igual mamão com açúcar, os outros falam, né? E a mãe fala: você não vai comer doce. Daí vem a avó: não, dá um pedacinho só. A palavra não é assim, a palavra ela é justa, é verdadeira. E por que a palavra muitas das vezes nos traz como um tom de ser dura? Porque ela age pelo correto. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é como uma balança, ela é justa, nem para um lado nem para o outro, é justa, aleluia. Não tem como a gente pegar a palavra de Deus e falar assim: ó, você está certo, você também está certo. Mas não, a palavra de Deus vai falar, vai mostrar quem está certo e quem está errado. Então aqui nesse momento onde nós lemos nesse texto, a partir do verso 60, vamos observar que Jesus estava ali pregando com tanta autoridade, que ele estava colocando um pingo no i. Ele estava mostrando para os discípulos, para quem estava à volta: ó, isso assim é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Ele não quis passar a mão na cabeça de ninguém, ele quis mostrar que realmente o que é certo. Isso é certo, ó, isso daqui é errado, isso é certo. E naquele momento vai dizer que os discípulos começam a observar, e Pedro, a gente vê Pedro como uma pessoa, né, mais nervosa, mas Pedro foi o que teve um pouco de compaixão. Mas espera aí, Senhor, essa palavra não está sendo dura demais, né? Não está machucando eles? E aí Jesus, com as minhas palavras, vai dizer: Pedro, é melhor machucar agora, mas daqui a pouco está curada, do que a pessoa continuar no erro e continuar doente. Olha que Deus revelou aqui agora. É melhor eu passar o remédio, cortar e passar o remédio e curar, do que a pessoa andar doente e sem cura. Aleluias. Porque uma pessoa que não ouve a palavra e não age conforme a palavra é uma pessoa doente, uma pessoa que só anda no erro, não quer mudar, para ela está bom. É como um ditado, que a pessoa acha que o erro é certo e continua no erro e achando que é certo, ó, está certo. Então é como se fosse uma pessoa que está doente, mas quando a palavra vem em nós, fala: não, você está errado, você tem que mudar nisso. E aí Jesus nos confronta. É como que você levasse um tapa na cara. Daí você para para pensar: nossa, eu estou errado mesmo. E naquele momento você começa a acertar através da vida de Jesus, que é Jesus que nos ajuda. Sozinho nós não conseguimos. Se nós conseguíssemos, nós já estávamos 100% certo, mas nós não conseguimos. Se não for Jesus estender a mão e nos ajudar, nós não conseguimos. Então Jesus primeiro nos confronta, e depois Ele vai e cura. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que a palavra é uma faca de 2 gumes. Ela entra cortando, ou seja, ela vem e nos confronta, machuca. Depois ela volta curando, passando remédio.
e nós volta uma pessoa boa, uma pessoa transformada, uma pessoa curada, uma pessoa que com certeza as pessoas vão olhar para ela e vai ver a diferença, porque Jesus cortou nós por dentro e nos curou, nos transformou de dentro para fora. Então ali os discípulos achou que era dura, mas daí na hora que Pedro fala isso, ó Senhor, as palavras não estão duras demais? Será que o Senhor não está pegando pesado demais? E aí Jesus vai dizer, ó Pedro, com as minhas palavras dizendo, eu estou falando a verdade, o que eu estou falando é melhor para eles, e é melhor para você, mas se você acha que eu estou pegando muito pesado, pode ir com eles. Em outras palavras, se você quer continuar no erro, se você não quer mudança, se do jeito que tá bom, vai com eles, Pedro. Mas aí Pedro, aqui eu vejo, né, a grandeza de quanto eu e você entende o que Jesus quer para mim e para você. Jesus é como o nosso Pai, Ele quer o melhor, jamais Ele vai querer te fazer mal. Tudo que sai da boca de Jesus, pode ter certeza, é para o nosso bem. E aí Pedro vai falar, peraí Senhor, como assim? Só com o Senhor que eu vou ter a vida eterna? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna, como eu vou afastar de Ti? Então quando eu e você entende que o nosso Deus, o nosso Jesus é o nosso Pai, nós não queremos estar longe dEle. Quem não lembra daquela passagem que eu preguei do filho pródigo? O filho pródigo só foi entender que não conseguia ficar longe do pai, quando foi parar no chiqueiro do porco, quando tudo acabou, quando ele chegou num lugar que não era para ele estar, era para o porco estar, ele estava ali junto, ele falou, peraí, meu lugar não é aqui não, aqui é o lugar do porco, meu lugar é com meu pai. Os fazendeiros, os empregados lá estão melhor do que eu. Então ele falou, eu tenho um pai, meu lugar é perto do pai. Aleluia. E ele voltou lá e o pai estava de braços abertos. Aleluia. Então eu e você temos que entender isso, que por mais que muitas das vezes a palavra venha ao nosso confronto, muitas das vezes a palavra vem um jeito que até nos machuca, mas quando nós começamos a refletir o que a palavra quer dizer, nós conseguimos entender que Jesus quer o melhor para mim e para você. Aleluias. E aqui eu quero falar alguns pontos, 3 pontos desse texto aqui. Por mais que a palavra, né, ela nos machuca, vamos entender que muitos não querem receber a palavra, muitos têm dificuldade de receber a palavra. Como eu disse no início, quando é uma palavra boa, continua assim, sua vida está boa, não precisa mudança. Se a minha vida longe de Deus estava boa, para que eu vou para perto de Deus? Então se eu estou perto de Deus, vim para a igreja buscar Deus, necessita de renúncia, porque lá fora minha vida não estava boa, e para minha vida melhorar eu tenho que ter mudança, tenho que ter renúncia. Se for para mim viver do mesmo jeito que eu vivia no mundo, a minha vida não vai mudar, vai continuar da mesma forma. Aquilo que me deixava triste vai deixar triste, aquilo que me fazia mal vai continuar fazendo mal. Mas quando eu venho para perto de Jesus, entenda algo, no mundo nós é como a treva, Jesus é luz, e quando nós chegamos perto de Jesus, nós vamos começar a observar, né, a luz vai brilhar e nós vamos começar a observar o nosso defeito, ou melhor, aqui somos nós, Jesus é o espelho. Quanto mais nós chegamos perto dele, vamos ver aonde tem uma espinha, aonde tem uma sujeirinha, aonde precisa ser melhorado. Então quanto mais perto de Jesus nós chegamos, nós vamos começar a observar os nossos defeitos e vamos começar a tentar melhorar naquilo que necessita. Mas Jesus, ele é tão bom que ele é igual ao espelho, é a palavra dele. Ele não vai falar aquilo que você não é, ele vai mostrar realmente o que você é. Ele vai mostrar o espelho, não é assim? Espelho, você está, vamos dizer, suja, com o rosto sujo, ele vai falar, você está linda, maravilhosa. Não, vai mostrar que você tem uma sujeirinha aqui, daí você vai limpa, ó, agora sim eu estou bom. O espelho é assim, Jesus é assim na nossa vida, ele vai mostrar o que nós precisamos ser melhorado. A palavra é assim, ela é justa, é verdadeira, ela não tem engano, não tem como falar como muitas pessoas, ó, pode continuar assim que lá na frente você vai melhorar. Não, melhora agora, tenta mudar agora. O que está precisando melhorar? Melhora nisso, que lá na frente você vai estar melhor ainda. Glória a Deus. Então aqui nós vemos que a palavra, quando ela vem em um tom duro, as pessoas não querem aceitar, querem rejeitar a palavra. Glória a Deus. Mas o que a palavra nos diz? Que Deus ama aquele que o corrige. Deus corrige porque Ele ama. Então quando a palavra vem ao nosso confronto, eu e você tem que entender isso, guarda isso na tua mente. Quando vir uma palavra dura na sua direção,
você tem que falar assim: olha como Deus me ama. Deus me ama demais, Ele quer que eu melhore nisso. Mas nós não falamos isso. Nós falamos: eu vou sair da igreja, porque Deus está falando, porque essa palavra veio para mim dessa forma. Não é isso. Entenda que Deus quer te salvar. Deus quer o melhor para você. Aleluia. O sacrifício dele tem que valer a pena. Então a dificuldade de receber a palavra para muitas pessoas são grande. Então aqui, o primeiro ponto que eu quero estar destacando é que a palavra de Deus, ela nos confronta. Aleluia. O verso 60 vai dizer: muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é o seu discurso. Quem pode ouvir? Em outras palavras, que palavra dura é essa? Essa palavra machuca. Quem quer ouvir isso? Ele pergunta para Jesus. Aleluia. E aí eu entro com aquela palavra: se está sendo dura, é porque Deus está te mostrando o teu amor por você. Deus está dizendo: eu te amo, filho, eu te amo, filha. Aleluias. Melhora nisso, porque eu quero te salvar. Eu quero ir ao teu encontro. Aleluias. E por que a palavra nos confronta? Porque muitas das vezes ela quer confrontar o que? Não nós, mas o que nós estamos fazendo. A palavra ela só confronta o que? O pecado, os hábitos e as crenças. Então ela não confronta nós, ela confronta aquilo que nós estamos fazendo, que não é de acordo que Jesus quer, que a palavra de Deus quer. Aleluias. É por isso que muitas das vezes a palavra ela é ministrada de um tom duro, e poucas pessoas entendem. E quando ela vem, ela só vai atingir aqueles que realmente estão no erro. Se eu chegar aqui e falar assim, eu leio um versículo e falar assim, não adulterar. Se todo mundo aqui não adultera, a palavra vai com um tom duro para você? Não vai, porque todo mundo está andando conforme Deus quer. Então quando a palavra nos confronta, é que Deus está confrontando o que? O nosso pecado. Deus está confrontando aquilo que não agrada a Ele, conforme a palavra dEle. Aleluias. E o interessante que muitos de nós só está querendo um evangelho, né? Um evangelho que só nos agrada. Mas Jesus, né, Ele mostra que a palavra ela vem em toda direção, mas ela vai confrontar o que? As nossas atitudes erradas, vai confrontar o nosso pecado, o nosso erro, aquilo que nós fazemos conforme Deus não agrada. Aleluias. Então o primeiro ponto é esse, que a palavra nos confronta, mas confronta o nosso pecado, na verdade. O segundo ponto, que a reação revela o que está no coração. É como que se alguém falasse algo para você e você não gostasse, na mesma hora se alguém falasse algo legal, você dava risada. Então a palavra, né, a reação do coração, aquilo que o coração revela, a mente revela, a pessoa já demonstra. É difícil alguém, né, estar com raiva e ficar sorrindo. Às vezes tem pessoas que é assim, né, mas é um pouco difícil. Você está com a vontade assim de soltar uma bomba e está sorrindo, é difícil. Então quando alguém fala algo que não te agrada, muitas das vezes o seu próprio coração vai mostrar. Por que eu estou dizendo isso? Que nós lemos aqui no verso 67. Deixa eu ver, o verso 67. Não, o verso 66. E dizia isto, pois, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão por Pai não for concedido. Não, na verdade, o verso de cima aqui, o verso 61. Sabendo, pois, Jesus entre si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isso vos escandaliza? Então Jesus sabia que os discípulos já estavam murmurando, falando por trás de Jesus: essa palavra que Jesus está falando aí, não estou gostando não, está errado, está machucando as pessoas, está me machucando. Aleluias. E aí Jesus vai dizer isso aqui: isso aí está escandalizando você, o que eu estou dizendo? Em outras palavras, o que eu estou dizendo é para o teu bem, se não está gostando? O que eu posso fazer então? E aí Jesus vai dizer no verso 62: que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E o verso 63: o Espírito é o que vivifica, a carne para que nada aproveita. A palavra que eu vos disser são Espírito e vida.
Então naquele momento Jesus já cortou. Jesus viu que os discípulos estavam murmurando, Jesus viu que os discípulos não estavam se agradando daquilo que Jesus estava dizendo, e Jesus disse aqui no verso final: a minha palavra, ela serve para te dar vida. Aleluias. A minha palavra, ela serve, para edificar o seu espírito, serve para te fortalecer. Aleluias. E muitas das vezes nós não entendemos isso. Como eu disse, nós só queremos uma palavra que nos agrada, mas a palavra de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. A palavra de Deus, ela nos muda, nos transforma. Graças à palavra de Deus, como eu disse no versículo João 8:32, conhecerei a verdade vos libertará. Então a palavra nos liberta, nos transforma. O terceiro ponto aqui, aleluias, a fé nos faz prevalecer mesmo sem entender. Então muitas das vezes não entendemos, mas através da nossa fé nós vamos conseguir prevalecer, conseguir seguir em frente. É como que talvez você não entende, mas como que Jesus fez isso? Só porque Ele morreu na cruz, porque nós somos salvos. Mas você entende, não, eu sei que Ele morreu na cruz, eu não quero entender, mas eu sei que Ele entregou na cruz, e graças a Ele, eu sei que eu estou sendo salvo. Então você às vezes não entende o percurso, o que aconteceu, mas a tua fé te mostra que é somente através de Jesus que você vai ser salvo. Então aqui vamos observar que os discípulos, no momento que Pedro fala aquilo com Jesus, a fé dele foi mais forte do que a palavra que ele estava achando que estava machucando. É como que se Deus usar alguém para confrontar você, Deus, através de um pregador, através da palavra dele, vir na sua direção algo, e você não gostar, mas você vai entender o que Pedro entendeu. O que Pedro entendeu? No momento que Jesus disse: Pedro, se você não está gostando, essa é a palavra que eu tenho, é a palavra que vai te salvar, então pode ir com eles. E aí Pedro vai dizer o que? Senhor, como eu vou com eles? Eu tenho fé, eu acredito que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. É só através do Senhor que eu vou alcançar a minha salvação. Aqui eu entendo algo profundo, que muitos têm afastado de Deus, porque a igreja não está agradando Ele, a igreja não está fazendo conforme essa pessoa quer. Muitos têm desistido, têm se afastado. Mas quando nós entendemos que não é a igreja que tem que nos agradar, é Jesus Cristo, é nós que temos que se agradar a Deus, é que eu e você tem que entender que não é a igreja que me salva, mas sim é Jesus Cristo que me salva. Então jamais eu vou desistir de servir a Deus por causa da igreja, mas sim que eu vou continuar servindo Deus dentro da igreja. A igreja é o lugar onde nós estamos reunidos, mas não é por causa da igreja que eu vou desistir de Deus. Eu tenho que servir a Ele, ficar firme com Ele. Então muitas das vezes dentro da igreja eu e você vai ser magoado, vamos ficar tristes, mas não é por causa disso que eu e você devemos desistir. Não é porque eu ouvi algo que não me agradou que eu vou desistir. Aleluias. Pedro poderia ter virado as costas para Jesus e falado: Jesus, a palavra está dura mesmo, eu vou junto com eles, Tem muitas das vezes que é assim, uma coisa acontece, você não gosta, ninguém gosta, todo mundo quer ir embora. Aleluia. Mas Pedro era um homem de fé, era um homem que entendeu o propósito, é um homem que sabia por que ele estava ali com Jesus. E a igreja tem que entender isso. Se você está aqui hoje buscando ao Senhor, você sabe que Deus tem um propósito na tua vida. Por mais que você tenha dificuldade, como eu disse, todos nós temos dificuldade, todos nós temos algo para ser melhorado, todos nós temos que renunciar a alguma coisa, algum tipo de coisa. E todos os dias Jesus vai nos confrontar através da palavra dele e falar: Nilson, você precisa melhorar nisso. Nilson, isso aqui que você está fazendo está errado. Então todos os dias nós vamos ser confrontados, até que um dia eu e você vamos nos tornar pessoa perfeita. Aleluia. Eu não posso achar: Senhor, o que o Senhor está falando está duro demais, não quero mais servir. Não. Senhor, eu sei que só o Senhor tem a palavra da vida eterna, só o Senhor pode me salvar, não tem outro caminho. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Através do Senhor eu vou alcançar a minha salvação. Então Pedro entendeu isso, e a igreja tem que entender isso. Não há outro caminho. Não adianta nada eu pegar e falar assim: eu vou sair dessa igreja que a palavra está dura demais. Vai para outra igreja, a palavra, se estiver pegando Bíblia, vai ser a mesma coisa. A palavra não muda, a igreja muda, as pessoas mudam, mas a palavra de Deus é a mesma. Aleluia. Pode ser que alguém quer pregar só as bênçãos. Jesus curou, Jesus transformou,
fica do jeito que está, tá bom, não prega a salvação. Mas quem realmente está no propósito de Deus vai pregar a cura, a libertação, bênção, maravilha, mas o principal o quê? A salvação. Quem não lembra dos 10 leprosos? Que quando eles foram até Jesus, né, todos gritaram: ah, Senhor, tenha misericórdia de mim, né, me cura. Daí Jesus já liberou a bênção ali, ó, vai, que vocês vão estar curados. Mostra o sacerdote. Vai dizer que um voltou para agradecer a Deus. Olha a importância de você vir para a casa do Senhor para agradecer a Ele. Um voltou para agradecer a Deus, os 9 foi curado, não foi? Os 10, mas 9 já está curado. Mas um que agradeceu a Deus, o que ele falou assim, ó, vai, a tua fé te salvou. Em outras palavras, os 9 estão curados, mas um, além de estar curado, alcançou a salvação. Aleluias. A salvação é mais importante que a cura. É melhor eu e você estar leproso, mas ser salvo, do que eu e você estar bonitinho, né, arrumadinho, e ir para o inferno ser queimado. Então é melhor a salvação, é melhor Deus me confrontar nisso, melhora, porque eu quero que você seja salvo, do que nisso, continua do jeito que está. Tá bom demais. Chega num grande dia, todo mundo vai e o pastor fica. E aí? É complicado, né? Então a palavra de Deus, ela é boa. E eu marquei alguns versículos aqui, né? Deixa eu estar lendo primeiro aqui. A aplicação que eu trago para a nossa vida, né? Que a fé não é entender tudo, é confiar mesmo sem entender. Não adianta eu querer entender, mas por que Deus está falando isso para mim? Vamos dar um exemplo da igreja. Mas por que Deus, né, nessa igreja a pessoa pode tem que ir de terno e na outra tem que ir de boné? Não entenda nada, apenas acredite e faça conforme, né, você está servindo a Deus. E a conclusão aqui: nem todos suportará o ensinamento de Jesus, mas aquele que perseverar encontrará a verdadeira vida, a vida eterna. Aleluia, glória. Nem todos vão suportar o ensinamento de Jesus, vai achar que a palavra é dura, vão desistir. Mas aquele que suportar a palavra de Deus, aquele que procurar ficar firme, né, com certeza vai alcançar a vida eterna, que é a salvação. Aleluia. Muitas das vezes nós reclamamos, né, da palavra dura, palavra, né, que às vezes nós nos confrontamos. Mas o salmista vai dizer o quê? Que a palavra, olha a importância da palavra. A palavra é luz para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então a palavra ilumina a minha vida. Por mais que ela pode ser dura ou não. Quer eu trazer ela de uma forma dura aqui, esse versículo? É como que você estivesse andando para o caminho errado. E a palavra vem na sua direção e fala assim: meu filho, minha filha, não vai para esse caminho. Eu estou te mostrando uma luz aqui, esse caminho está errado, vai para o caminho certo. Se a gente falar dessa forma, você vai falar assim: nossa, que palavra dura é essa? Está dizendo que eu estou errado. Mas quando nós lemos de uma forma, só o salmo, luz para o meu caminho é a tua palavra, fala, nossa, que palavra bonita. Mas quando você está indo para o caminho errado, ela vem confrontando você. Ela fala: para de ir para o caminho errado. Eu já tenho mostrado você o caminho certo, porque você está indo para o caminho errado. Aleluia. E o interessante também é outro versículo que Deus colocou no meu coração. Vai dizer assim, o salmista, né, se me falar a memória, vai dizer: escondi a tua palavra, na onde? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Aleluia. Aqui eu entendo que o salmista está dizendo: ó Senhor, sem a tua palavra eu vou continuar errando, eu vou continuar pecando. Aleluia. Então eu vou guardar a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Aleluia. Então eu e você temos que guardar a palavra no nosso coração, para nós não errar. Aleluia. Outro versículo: toda a palavra de Deus, ela é pura, escudo para o que confia nele. Aleluia. A palavra é pura. Por que muitas das vezes falamos essa palavra é boa? Não, essa aqui não é boa. Não, a palavra é pura. Todas as palavras, sendo de Deus, ela é boa, ela é perfeita em nossa vida. E o último versículo, né? Versículo não. A palavra de Deus é a nossa fortaleza, né? Todos que ouvem e a pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Então a palavra de Deus é a fortaleza para a nossa vida. Quando nós ouvimos a palavra, dura ou não sendo dura, e nós praticar conforme Deus está dizendo, nós vamos edificar a nossa casa. Casa somos nós vamos estar firmados na rocha. Então não tem palavra dura e nem sem dura. A palavra, ela vai ser dura para aquele que estiver errando. Se você estiver andando conforme Deus quer, ela sempre vai ser uma palavra normal. Aleluia. Mas eu quero que a igreja entenda isso.
A palavra, ela nos confronta porque Deus quer o melhor para mim e para você. Aleluias. Deus, Ele corrige quem Ele ama. Se você ama o teu filho, você vai querer que teu filho continue no erro? Você vai querer que teu filho pula num buraco? Você vai querer que teu filho, o caminho que ele está andando é um abismo? Não, todo o tempo você vai estar falando, filho, não vai por aí não. O filho, não filho, não vai. A palavra de Deus é assim na nossa vida, né? Mesmo nós estamos na igreja, Deus está falando, não filho, não vai por aí não, ó. Você está indo certo, não, você está tomando, não, volta para cá. Então Deus sempre vai estar dizendo isso para mim e para você, nos ensinando. Mas vai chegar um dia, de tanto Ele falar, um dia vai chegar, se você continuar do jeito que está, não andar conforme Deus quer, vai chegar um dia que Ele vai vir, vai levar quem está no caminho, e aqueles que não estão, vão ficar. Aleluias. Amém? Que todos venham guardar essa palavra no seu coração, e as palmas me alegram para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.